Hoje tem resenha de As Aventuras de Sherlock Holmes, o volume 1, da editora Zahar. Veja o que achei dele logo após a vinheta. Fala pessoal, e aí, vocês gostam de histórias de detetive? Eu, pelo menos quando você fala detetive, pra mim, a primeira personagem de livro que me vem à cabeça é o grande Sherlock Holmes. E eu tenho muita certeza que você vai conhecer porque é o detetive mais famoso de todos os tempos. E por mais que passe anos, ele sempre vai ser conhecido. Pelo menos até agora ele é conhecido, né? Nunca se sabe. Ultimamente a tendência é daqui pra pior. Mas eu nunca tive uma oportunidade de ler o Sherlock Holmes, nada dele, nada. Eu só tinha visto os filmes e a série Sherlock, só. E aí a linda da editora Zahar me enviou As Aventuras de Sherlock Holmes pra eu ler. Gente, é incrível. E logo após que eu acabei de ler o último conto, eu falei assim, a resenha vai sair hoje. E eu já pedi pra eles me mandarem os outros volumes. Que infelizmente o correio amassou um pouquinho aqui, né? Mas tudo bem, correio, tudo bem. E aqui o volume 2, que é As Memórias de Sherlock Holmes. O volume 3, que é A Volta de Sherlock Holmes. O volume 4, que é O Último Adeus de Sherlock Holmes. O volume 5, que é Histórias de Sherlock Holmes. Mas Daniel, são só contos esses livros? Não. Essa aqui é uma edição definitiva que a editora Zahar fez, né? Que são divididos em 9 volumes. Os 5 primeiros volumes, que é os que eu tenho, são de romance. No total são 56 romances, se eu não me engano. Aí o volume 6, 7, 8, 9, eles são de romances, né? Que são o Signo dos Quatro, Um Estudo em Vermelho, O Vale do Medo e O Cão dos Baus, sei lá como que se fala, gente. Os Cão dos Baskerville. É mais ou menos assim. E assim que chegou o volume 1 aqui em casa, eu fiquei mega curioso, eu fiquei namorando esse livro em toda hora. Aí eu peguei pra ler ele e falei, vamos começar. Gente, eu tava tentando ler 2 livros ao mesmo tempo, Sherlock Holmes com um outro. Eu desisti aquele outro livro pra ficar só nesse, de tão bom que é. Nesse volume aqui temos antes uma introdução muito bacana contando um pouquinho mais do Arthur Conan Doyle, que foi o escritor do Sherlock Holmes. Sem contar que também tem uma introdução falando da vida do Sherlock Holmes, seus amigos, a ideia, falando do Dr. Watson, de tudo. Esse livro aqui, que é uma edição definitiva, é uma edição também comentada e ilustrada. São mais de 700 notas desse livro aqui, e mais de 140 imagens. E nesse livro aqui é composto por 12 contos, que são O Escândalo na Boêmia, A Liga dos Cabeças Vermelhas, Um Caso de Identidade, O Mistério do Vale Bonscob, As 5 Sementes da Laranja, O Homem da Boca Torta, O Carbúnculo Azul, A Banda Malhada, O Polegar do Engenheiro, O Nobre Solteirão, O Diadema de Berilos, As Faias Acobreadas. Eu não vou falar de todos os contos por um simples motivo. Por se tratar de contos e pequenos, tudo que eu for falar demais seria spoiler, né? Então eu vou falar os que eu mais gostei, os mais interessantes na minha opinião, e eu não vou revelar muito spoiler, só vou falar um resumo do resumo. O primeiro conto do livro, que se chama Um Escândalo na Boêmia, conta pra gente um pouquinho da história do rei da Boêmia. Ele deixa uma carta pro Sherlock Holmes antes. Ele fala que vai vir uma pessoa tal, de mascarado, pra ele não se importar. Mas essa própria pessoa mascarado é o rei se fingindo. Só que o Holmes, ele é inteligente pra caramba e ele adivinhou que era já o rei, já sabia. E ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele e o problema dele, né? Já que ele teve um caso com uma mulher chamada Irene, que foi o que fez o Sherlock Holmes mudar um pouquinho de opinião sobre as mulheres, que eram pessoas frágeis. E essa Irene, como teve um caso já com esse rei da Boêmia, ela tem fotos comprometedoras dos dois juntos, né? E ele vai se casar agora e precisa da ajuda do Holmes pra pegar essas fotos de volta. É incrível.
o jeito que ele faz pra tentar pegar essas fotos, como o caso vai, porque chega o cara lá, começa a contar toda a história dele, tudo certinho, e o Holmes já começa a dar palpites e já tem uma solução na ideia. E o Dr. Watson, que é o cara que narra todos os contos, ele narra tudo, ele fica perdido, ele fala, eu não sei o que ele pensou, eu sei que ele sabe que aconteceu alguma coisa, que ele já tem uma solução na cabeça dele, mas eu não pensei ainda. O segundo conto, que é a Liga das Cabeças Vermelhas, é um conto um pouquinho interessante, né? Já que é o cara que é um comerciante, que ele chama o senhor Jabex Wilson, né? Eu tive uma colinha aqui, né? Que ele vê um anúncio no jornal que só as pessoas de cabelo ruivo, mas ruivo de verdade, e sem pintar, sem peruca, sem nada, os verdadeiros ruivos, de cabeça vermelha mesmo, poderiam um emprego que ganharia 4 libras por semana, né? E o trabalho era simples, era só copiar umas coisas, né? E só. Só que isso começou a se tornar um pouquinho suspeito. E a princípio ele nem se desconfiou, só que depois de um tempinho ele começa a ver que era um golpe tudo isso. O oitavo conto, que é a Banda Malhada, conta um pouquinho da história de uma moça que vai lá até o consultório do Sherlock Holmes pra falar de o assassinato, que a mulher, a irmã dela, foi assassinada. E aí conta um pouquinho da história dela, que ela, que a irmã dela moravam com o padrasto, já que a mãe dela morreu e ia cuidar do testamento delas, até das duas se casarem, blá blá blá. Né? E o jeito que Sherlock Holmes deduziu isso, né, é incrível. E o legal de todas as histórias, os contos em si, tem todas as ilustrações, tem bastante ilustrações. Esses 3 foram os 3 que eu mais gostei em si. Todos os contos são incríveis, mas esses 3, na minha opinião, foram os melhores. Também tem as 5 sementes de laranja, que é um caso muito engraçado, que um cara recebeu uma carta, dentro tinha sementes, aí depois ele morreu, né? Aí começa a achar que ajudar o Sherlock Holmes, né? Mas o mais legal dos contos de Sherlock Holmes, que não é uma coisa cansativa, né? São curtos, eu li um conto por dia, algumas vezes 2, nunca se sabe, agora em férias, né? A gente tenta ler bastante. Mas não é uma coisa cansativa, é uma coisa gostosa de ver, ainda mais que é narrado em primeira pessoa, porque é o Dr. Watson que narra tudo aquelas histórias. Todas as histórias antes tem um pouquinho, um trechinho falando um pouquinho da história, como foi recebido, né? O que os estudiosos dizem sobre esse conto, e assim vai. E já estou ansioso para ler os outros volumes desse Sherlock Holmes. Queria muito agradecer a Zahar por ter me enviado os volumes do Sherlock Holmes, né? Esse aqui tá ao contrário, mas tudo bem. Né? E eles me mandaram também alguns marcadores e um bilhetinho, desenho de Feliz Natal e Ano Novo. Né? Eles me mandaram também um calendário, um bottom, é muito lindo. Agradecer muito vocês mesmo. E se você veio até aqui, muito obrigado. E não esqueça de clicar em gostei aqui no vídeo pra ajudar a ver, todo mundo ver esse vídeo, né? E incentivar muito mais a leitura. E não esqueça também de comentar aqui embaixo se você é fã de Sherlock Holmes e qual conto você prefere dele, independente se eu falei aqui ou não. E também um livro que você quer que eu leia esse ano aqui e faça resenha no canal. Não esqueça de clicar também não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Não tem muito a ver com o canal em si. Falamos bastante sobre livros, mas postamos em geral, quase tudo. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!